Boa tarde a todos e bem-vindos a este primeiro seminário CLUL deste ano. Bom ano para todos. Parece-me que vamos começar muito bem o ano com esta apresentação do Silvio Toledo Neto, que é há muito tempo o nosso colaborador e nosso amigo, e que apesar de viver muito longe nos visita muitas vezes e fez mesmo um pós-doc no clube. Para quem não o conhece, Silvio Toledo Neto é professor na Universidade de São Paulo, onde prestou recentemente e de forma brilhante as suas provas de livre-docência. Parabéns, Silvio, parabéns a todos nós e obrigada também da nossa parte pela sua disponibilidade em participar nos nossos seminários. Para nós é uma honra e um prazer recebê-lo hoje com esta síntese, digamos assim, do seu trabalho sobre o livro de Vita Christi. Portanto, quando quiser, pode começar. Bom, muito obrigado, então, pelas suas palavras. Eu agradeço, a satisfação é minha pelo convite. Na verdade, é uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar alguma reflexão que eu fiz sobre o livro de Vita Christi. Na verdade, eu trabalho mais, me concentro agora em dois projetos básicos, que é o trabalho com uma futura edição do livro de José de Arimateia, que está em andamento, com base na transcrição do professor Ivo Castro, e também nessa parte da Vita Christi, principalmente voltada para a primeira parte nesse momento da obra. Então, o que eu apresentarei aqui é uma síntese, de fato, levantando algum questionamento sobre o que eu fiz como tese de livre-docência na USP, né, na minha área. Então, eu vou fazer isso apresentando alguns slides, algumas projeções que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu vou falar sobre esse tema, né? Na verdade, é uma recensão ainda, parcial, sobre a primeira parte da obra, né? Que foi, então, resultado de uma... Então, vou apresentar resultados parciais dessa livre-docência, que foi apresentada, como já foi dito, junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos, lá da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em agosto de 2022. O objetivo do trabalho foi estabelecer a genealogia, ou sistema código, da primeira parte da tradução portuguesa da Vita Christi, né? Então, sob esse objetivo geral, se distribuíram diversas questões, algumas das quais já estão mais desenvolvidas por pesquisa já feita antes, e outras eu acredito que o trabalho contribuiu para avançar um pouco com algumas observações sobre essas questões. Que questões são essas? Basicamente, eu acredito que o trabalho se desdobre, né? Não tratando com a mesma relevância, claro, porque o objetivo geral era buscar um delineamento do sistema ao longo da primeira parte da obra, seriam as questões básicas que nortearam o trabalho sobre aquela questão geral. Qual teria sido o contexto da produção da obra? É claro que eu não me aprofundei nisso, só na medida em que foi útil para responder às perguntas que eu tinha proposto. Quem é o autor do texto, mais ou menos, também é algo que eu, na verdade, só chancelei, né? A que gênero, também a questão do gênero, não fui muito a fundo, mas valeu para mim para classificar a obra como obra de espiritualidade, mas sendo que esse conceito de gênero, espiritualidade, acredito que seja muito
amplo no sentido da estrutura textual, não é? Quer dizer, quando você fala obra de espiritualidade, não dá para não dá para imaginar uma estrutura fixa textual, mas sim uma categoria muito ampla de classificação que abrange diversos tipos de texto, digamos assim, desde as agiografias até desculpa, textos como Vita Christi, que é mais, parece-me mais um tratado, uma biografia, mas em forma de um tratado doutrinal até, né, com muita bibliografia dos doutores da Igreja e vamos dizer, doutrinária da Igreja. Mas então não se pode. Então o gênero é uma questão complexa, a qual para a qual também eu atentei um pouco, né? Depois, como se deu a tradução da obra? Isso é interessante porque existem algumas hipóteses de como teria se dado a tradução para o português, quais teriam sido as fontes dessa tradução, né? Eu vou explicitar isso um pouco mais, né, ao longo do trabalho, da apresentação, da comunicação, e nós já vamos lá. Depois, quais são as cópias, né? Quer dizer, a questão da tradição da obra textual, a tradição direta, principalmente, e a tradição indireta também, até um certo ponto, no que toca aos testemunhos mais antigos. Né? Sistematizar, descrever, do ponto de vista material, esses testemunhos. Né? E depois, por onde eu tive a curiosidade, fui enveredando por um caminho que me levou a me perguntar até por onde circularam essas cópias da tradução da obra, se é que é possível retraçar um itinerário dessas cópias. Na verdade, a conclusão é que é difícil, né? Traçar um itinerário, mas eu avancei um pouquinho com isso. Depois, a última questão justamente é qual é a relação genealógica entre o vínculo, a ligação genealógica entre as cópias remanescentes da tradução da obra. Além disso, eu fiz uma transcrição que eu diria que seria uma transcrição dos testemunhos semidiplomática, que eu já vou dizer como foi, etc. E nós não vamos ter tempo aqui de discutir as normas de transcrição, mas depois eu mostro para vocês um excerto de cada uma delas, das transcrições que eu fiz, e aí vocês podem até perguntar se quiserem. Mas, na verdade, eu fiz uma transcrição parcial dos testemunhos mais longos e uma transcrição integral dos testemunhos fragmentários. Bom, então, esses fragmentos já estão transcritos. Mas a questão são as normas, porque eles têm muitos problemas particulares ali, isso levaram a criar umas certas normas aí. Há muitas lacunas mesmo físicas ali, materiais, que precisam ser delimitadas de alguma forma, né? Bom, então eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre alguma coisa sobre essas questões, tá bom? Na ordem que eu apresentei ali. Né? A primeira questão, essa questão do contexto, para mim foi um pouquinho complexa porque ela é muito ampla, é claro. Eu enveredei por diversas obras, não é, que tratam do período, um período de gênero, vamos dizer, seria o período da gênese da obra e também da própria circulação, que levaram a muitas leituras diferentes, e eu não tinha fim. Eu fui lendo muito sobre esse período e acabei me enveredando por diversas questões que agora eu não vou, que são paralelas, vamos dizer, à própria história do códice, mas que são interessantes também, do códice, da tradição da obra.
e dos códices, né, remanescentes. Agora, basicamente, o que interessa é situar, por exemplo, pelo menos o que a literatura me levou a fazer nesse sentido foi situar a obra dentro de uma certa mentalidade ali do período, não é? E a literatura associa muito essa obra, quer dizer, por que que ela foi composta, por que que ela foi traduzida, por que ela foi traduzida em Portugal, por que ela circulou, com a expansão de uma certa mentalidade, digamos assim, no sentido do Legoff, do Bi, né? Mais tarde do medieval que se estabeleceu, que permaneceu em Portugal e que esteticamente se manifestou não só na literatura, mas também na própria arquitetura, etc., na arte, né? Então, é um período em que, por exemplo, a alta aristocracia desenvolve uma piedade muito peculiar por meio da imitação de Cristo, provavelmente por influência das ordens mendicantes, né, que enfatizavam a humanidade de Cristo como um fator a ser considerado, por exemplo, nas meditações que faziam, né, e essa questão da presentificação da vida de Cristo como imagem mental é muito forte e é muito enfatizada tanto nas ordens mendicantes quanto na própria aristocracia, com o uso de livro de horas, a própria leitura de certos títulos, como a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, entre outros. Então, a Vita Christi, provavelmente, pelo que se propaga na literatura, terá sido composta sob influência do movimento da Devotio Moderna, que é um movimento místico que, resumindo muito, surge na Holanda e tem repercussões por toda a Europa, inclusive em Portugal, principalmente, talvez, pela Dona Leonor de Lencastre, e é um movimento leigo que se concentra na meditação sobre a humanidade de Cristo, de Maria, não é? E que vai enfatizar essa experiência individual da fé, digamos assim, né? O que era uma novidade para a época e prenuncia, de certa forma, até o protestantismo. Mas depois isso vai ser cortado pela Contra-Reforma, vai ser apagado e tudo desaparece, acredito eu, já no século XVI. Mas nesse momento era uma moda entre a nobreza, entre a aristocracia, e isso terá levado, por exemplo, à propagação da obra, à criação e propagação da obra, segundo está definido, defendido, mas, enfim, é uma questão a ser refletida. Bom, a obra em si pode-se dizer de uma forma bem sintética, resumida, que os evangelhos, durante mil anos, por exemplo, durante o primeiro milênio, né, da civilização ocidental aqui, a história, a biografia de Cristo foi sempre conhecida principalmente pelos evangelhos, que, por sua vez, não eram não eram textos biográficos no sentido que nós hoje entendemos por biografia, mas sim textos para inspirar a virtude do leitor, não é? Então, por exemplo, a divulgação do que é uma biografia de Cristo baseada nos Evangelhos associa-se, no caso da Vita Christi, a comentários dos santos padres, dos escolásticos e do próprio autor, no sentido de construir ou até alinhavar, por exemplo, o que nós chamamos hoje de evangelhos apócrifos, não é? Coisas dos evangelhos apócrifos, sobre a infância de Cristo, muitas vezes, e depois detalhes sobre Maria, sobre José, que não constam nos evangelhos. Agora saiu aquela edição do Lourenço, dos Evangelhos Apócrifos, que eu até comprei, porque eu me interesso muito por esse tipo de texto e acho esse autor esse tradutor
incrível, assim, eu tenho comprado sempre, e essa edição é muito interessante também, nesse sentido, porque não sei como é que funcionava na época, mas, assim, em termos de censura, mas aqui me parece que houve uma permissão, né, do autor, o Ludolfo de Saxônia, vamos dizer assim, usar fontes apócrifas para compor a biografia de Cristo, o que é interessante, né? Coisa que talvez depois fosse censurada, etc. Então, a obra compõe-se basicamente, a obra é integral, né? Geralmente, em português, ela está dividida em 4 partes, que se concretizam integralmente só no incunábulo, que permaneceu íntegro, né? Enquanto que as outras cópias são todas incompletas, né? Então, por exemplo, os testemunhos alcobacenses são 3, né? Quer dizer, falta uma parte, por exemplo. Os fragmentos também são bem diminutos. Agora, o incunábulo preservou a obra integral, o texto integral, né? Então, nesse texto integral, a composição é essa, né? Cada capítulo se organiza de uma forma regular, né? Geralmente reproduzindo ou levando em conta ou seguindo o que é chamado de lectio divina, que é uma forma de leitura meditativa que foi bastante difundida entre várias ordens religiosas medievais, em que você tem sempre essa estrutura da lectura, quer dizer, uma narrativa, depois um comentário pode ser chamado de meditatio, quer dizer, o comentário moral e místico daquela parte narrada, com base na patrística, e depois a oratio, né? Uma oração final, sendo que a contemplatio, que seria a 4ª etapa da lectio, nunca compõe os capítulos, ela é algo a qual o leitor deveria ser induzido, deveria ser levado, mas já fora do texto, né? Para fora do texto, quer dizer, uma contemplação individual a partir dessas lectio, editatio e oratio. Essa estrutura, então desde finais do século XIV vai haver a obra é composta no século XIV, né? Pelo autor, pelo Ludolfo de Saxônia, em Estrasburgo. Não sobrou nenhuma cópia autógrafa, né? Só a cópia autógrafa, testemunho autógrafo, só cópias apócrifas, e os testemunhos autógrafos, é claro, desapareceram ou, enfim, estão por ser encontrados, né? Então, desde o século XIV, finais do século XIV, há uma circulação de muitas cópias manuscritas e também exemplares impressos em diferentes línguas, né? Há centenas, né? Centenas. Então, quem quiser, por exemplo, fazer a genealogia como fez a Fanny, por exemplo, a Fanny Bogdanov da Post-Vulgata, né, do ciclo da matéria de Bretanha, do ciclo do Graal, vai enveredar por um caminho aqui bem, bem, bem complexo, porque há muitos testemunhos mesmo em latim e também em outras línguas, catalão, francês, etc., espanhol, castelhano, né? Então, também a questão, se nós lembrarmos da questão da tradução, né, fica complicado às vezes. Eu refletindo sobre isso, né, me pareceu complicado dar uma palavra final de que o texto português tivesse vindo diretamente do latim, por que não de um texto castelhano ou de um texto catalão, né? Por que não? Inclusive o acho que é José Pedro Machado, né? Não, Machado, ele levanta aquele editor mesmo que fez a edição da Vita Christi do Incunábulo,
ele levanta essa hipótese, né? Depois eu vou tocar nisso. Bom, então, acontece essa difusão em Portugal. A tradução terá sido feita na primeira metade do século XV, embora isso não seja documentado, assim, porque essa tradução se perdeu, obviamente, também. E o que sobra, o que resta são cópias manuscritas, né? E um exemplar impresso em cunábulo que são feitos durante a segunda metade do século XV. Isso sempre me chamou também bastante atenção, porque a transmissão da obra é curta em português, né? Ela é muito rápida, porque, por exemplo, quando nós pensamos numa transmissão textual de uma obra clássica, por exemplo, o espaço entre os testemunhos pode ser de centenas de anos, né? E isso é interessante. No caso, essa tradição é muito curta, ou seja, ela se deu em meio século, né? E isso tem consequências, acredito, do ponto de vista da própria análise do que é a transmissão de uma obra de original perdido. Por quê? Porque o nível de modificação está associado a essa transmissão curta, não é? É dizer, como se nós pensássemos assim, será que se a transmissão é curta, o nível de modificação é sempre menor, ou será que numa transmissão curta entre testemunhos, entre cópias, essa modificação pode ser muito acentuada ou isso não tem relevância nesse caso, quer dizer, a distância entre as cópias, né? Então, nesse sentido, nós vamos verificar depois que basicamente existe uma proximidade muito grande entre as cópias manuscritas e um distanciamento maior com o incunábulo, porque ele foi de fato bastante modificado, bem modificado em relação aos testemunhos manuscritos, né? Então, não sei, eu fiquei pensando nisso, achei interessante pensar nessa questão do tempo, né, da distância entre os testemunhos como um fator condicionador, digamos assim, de uma menor mudança, não sei, né? Bom, as hipóteses quanto à tradução. Existem basicamente na literatura mais difundidas duas hipóteses de tradução. A primeira é essa daqui que eu esquematizei, está, por exemplo, no dicionário de literatura medieval do Tavani e da Lanciani Tavani. Aí é defendida pelo João Lourenço. Quer dizer, ele acredita, ele propõe o seguinte, que houve um exemplar latino que chegou a Portugal no século XV, não especifica de onde veio, né? Aí há um pedido da Isabel de Urgel, como está no cólofon do incunábulo, Dona Isabel de Urgel, mulher de Dom Pedro, regente, né, do regente Dom Pedro, e de que haja uma tradução dessa obra, né? O que acontece inicialmente é a tradução de os 6 primeiros cadernos, pelo Frei Nicolau Vieira, de Alcobaça, né? E essa base, vamos dizer, esses 6 primeiros cadernos, como é que se sabe disso? Porque no Códice Alcobacense existe lá, no final do 6º caderno, uma indicação, uma anotação dizendo que até aqui fez o escrivão del Rey, né? Até aqui fez o escrivão del Rey. Tudo bem, se não me engano é folho. Agora eu não vou me lembrar qual é o folho, mas engloba uma série de capítulos iniciais desses 6 cadernos. Se não me engano é 17, não me lembro bem. Mas, e depois, essa tradução, então, teria servido de base para a cópia do Léo Conselheiro,
né, que reproduz parte de um dos capítulos que está nessa primeira secção aí que foi transcrita, provavelmente, inicialmente pelo escrivão del Rey. É claro que a cópia remanescente não é a dele, mas sim a alcobacense, que marca a intervenção desse escrivão del Rey numa cópia anterior. E depois a tradução do restante da obra teria sido feita por Frei Bernardo de Alcobaça, quando já era abade em Coimbra. Entre 1445 e 1446 seria o término. Né? Essa é uma hipótese mais geral, né, baseada em algumas informações, principalmente do incunábulo, acredito eu, porque no cólofon do incunábulo, lá na parte final, existem algumas informações que dizem, provavelmente dos editores e de quem foi mentor da edição, de que a dona Isabel de Urgel solicitou uma tradução, né? Então, baseado nisso, e depois o nome de quem qual Vieira aparece, etc. também. Então, agora, a hipótese de que foi base da cópia do Léo Conselheiro, isso tudo também é hipótese. A segunda hipótese é levantada, é apresentada, proposta pelo Aires Nascimento, né? Então, eu esquematizei aqui também, ele tentando entender um pouco, porque ele fala de uma maneira mais geral dessa hipótese da tradução, de como teria sido feita a tradução para o português. Então, basicamente, ele diz que foi feita na corte de Dom Duarte, não em ambiente eclesiástico, então, mas em ambiente laico, aristocrático, real e tudo mais laico, né, com base no exemplar entregue, enviado, presenteado ao Dom Duarte pela Dona Isabel de Borgonha, sua irmã, e depois, a partir dessa tradução, da qual não há vestígio nenhum, teria sido feita uma cópia pelo escrivão del Rey, começada e depois concluída em Alcobaça. Cópia 2, eu coloquei aqui. Dessa cópia 2, teria sido feita uma cópia 3 em Coimbra, ainda talvez sob mão do Frei Bernardo de Alcobaça. E essa cópia teria sido entregue à Dona Isabel para servir de base para tanto uma suposta cópia que existiu no mosteiro de Chabregas, aqui de Lisboa, quanto do incunábulo, que teria usado como base essa cópia de Chabregas revista pelos franciscanos. Isso eu estou complementando, ele não fala disso, mas na verdade é uma hipótese mais elaborada, mas sem fundamento, digamos, material, né, na maior parte dos casos. Ele diz que, só para concluir, que a cópia que foi iniciada pelo escrivão del Rey teria sido transmitida da corte para Alcobaça pelo Frei Estevão de Aguiar, que foi pajem da Dona Isabel e também foi esmolar-mor de Dom Pedro. Ele diz isso, então é uma hipótese também. Depois há outras hipóteses que levam aqui do Machado, Barbosa Machado, né, que fez a edição do incunábulo, que ele diz assim que há possibilidade também da tradução ter sido feita a partir de uma versão castelhana ou de uma versão catalã, né? Mas ele não apresenta evidências disso, né? Precisaria haver aí uma colação entre esses textos para de fato comprovar se de fato essa hipótese se sustenta. Mas a questão parece que por muito tempo ficou fechado, que vinha do latim. Então,
As hipóteses mais desenvolvidas são essas de que teria vindo de fato do latim, mas não há grandes estudos também que evidenciem exaustivamente essas hipóteses, né? Bom, os testemunhos remanescentes em português, aqui só para vocês verem que na verdade, eu estabeleci uma certa denominação deles, umas siglas, porque não havia essa denominação, essas siglas e tal. No meu trabalho, eu propus essas siglas aqui, dependendo, mais baseados na localização ou na Alcobaça, Évora, aqui Lorvão, aqui Museu Nacional de Arqueologia e aqui Biblioteca Nacional de Portugal. Então, são testemunhos manuscritos, os primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, e o sexto é um testemunho impresso, incunábulo. Aqui são as cotas, né, correspondentes lá dos arquivos e as possíveis datações. Nós não podemos entrar em detalhes sobre isso agora, mas é claro que essas datações são todas estimadas, a não ser a primeira e a última. As outras todas são estimadas, né? Porque o alcobacense, o testemunho alcobacense está datado e o incunábulo está datado. Os outros não têm data explícita, né? Aqui só para vocês verem os testemunhos, né? O de Alcobaça, aqui o cabeçalho, o início, o de Lorvão, estão disponíveis esse aqui na Torre do Tombo, este na Biblioteca Nacional, esse também na Biblioteca Nacional é o incunábulo, né? Esse testemunho de Lorvão é muito interessante, porque eu acredito que, como Lorvão era um mosteiro feminino, quem sabe, né, os copistas fossem mulheres, de repente, eu não sei, né? Eu até falo um pouquinho disso lá no trabalho, né, tentando explicar que fazia parte da vida dessas monjas uma parte de leitura e talvez de escrita, né, de cópia também. Aqui são os fragmentos, né, aqui um exemplo só, passagem do fragmento de Évora, o fragmento do Museu de Arqueologia e a transcrição no Léo Conselheiro, só para verem como é que são as cópias, né? Essas são fragmentárias, as duas primeiras, a outra é uma transcrição de uma parte de um capítulo, e essas anteriores aqui são integrais, praticamente da primeira parte, né, da obra. Elas têm o texto quase todo, a não ser com algumas falhas. Bom, quanto à produção e circulação da obra em Portugal, né? Dos testemunhos manuscritos da primeira parte, os únicos que é possível identificar onde foram feitos são o A1, que é de Alcobaça, e o L, que é de Lorvão, né? Mas a relação entre eles, acredito que não seja direta, quer dizer, um não descende do outro diretamente. Eles são paralelos, né? Eles não são descendentes. Podem ter um testemunho, como eu vou mostrar depois, comum lá atrás. Esse testemunho de Lorvão é muito interessante porque ele é contaminado, né? Então, esse mapa aqui mostra, né, vocês conhecem talvez os mosteiros cistercienses de Portugal, e eu delineei aqui só São Mamede e de Lorvão e Santa Maria de Alcobaça, né? Os outros não dá para dizer de onde vieram, né? Os manuscritos. Quanto ao testemunho, ao incunábulo, existe uma hipótese, mas é só uma hipótese aqui defendida pelo Aires Nascimento, que eu acho até interessante de levar em conta, que é de que o incunábulo teria... Essa primeira parte é plausível e não foi ele que explicou, está no Collor Fondou,
do incunábulo. Quer dizer, o fato de o incunábulo ter sido resultado de uma cópia feita em São Francisco de Chabregas, que foi revista pelo Frei André de Chabregas, como se diz lá. Agora, de a cópia ter vindo de Coimbra, isso já é uma hipótese, enfim, que precisa ser levantada, mas sem evidências. Por quê? Porque essa cópia de Coimbra não existe, né? Ela é só hipotética. Mas a questão é a seguinte: existe uma bifurcação na genealogia entre testemunhos altos na árvore que mostram de fato que houve uma divisão lá em cima entre um testemunho perdido alfa e um beta, que poderiam ser de fato a tradução, o antepassado da tradução alcobacense, da cópia alcobacense, e o antepassado da cópia, essa cópia que teria sido feita em Coimbra, né? Isso, então, em relação um pouco àquelas questões gerais de localização dos testemunhos e de existência desses testemunhos. Agora, quanto à parte teórica, eu fiz o seguinte lá no trabalho, né? Eu dividi em duas partes. Eu não vou... Eu só queria dizer que não é uma contestação de nenhuma terminologia, nem de tradição, do que é o caminho normal, o itinerário normal de uma edição segundo o cânone, né? Mas eu usei aqui colocar esquematizar um pouquinho a questão a partir de um quadro mais geral, para depois enquadrar a crítica textual de original ausente no âmbito, vamos dizer, no âmbito de um desses lados da tradição da obra. Então, eu parti lá naquele caso do seguinte, né? Você tem uma perspectiva em que, é claro, há duas etapas da existência. O texto precisa ser visto a partir de sua existência, um texto numa determinada tradição, a partir de uma etapa de produção ou de gênese e uma etapa de transmissão, né? Então, na etapa de produção, na gênese, nós estamos falando de originais, né? Forma inicial do texto, formas finais desse texto, até um original final, que eu chamei de final com todas as aspas, mas que é o original em que o autor controlou pela última vez, né? Voluntário ou involuntariamente, né? A partir daí, quer dizer, a partir da circulação do testemunho, nós estamos no âmbito da transmissão e do que eu chamei aqui de fragmentação da obra, quer dizer, que não é a mesma coisa que transmissão. A fragmentação é o resultado da transmissão, né? Então, nós temos uma cópia mais próxima do original e uma cópia mais distante do original. Dentro desse âmbito, quer dizer, o processo de fragmentação, e isso é uma ideia que não é para ser adotada nem nada, é só para refletir a respeito da questão. O processo de fragmentação do texto é resultado de uma sobreposição de camadas textuais não autorais, né? Quer dizer, o fragmento textual se dá pela sobreposição de camadas geradas por modificação que se expandem sobre uma camada autoral durante o processo de transmissão do texto. E também aí nesse processo devemos considerar também como causa de fragmentação as modificações ocorridas no nível material, ou seja, não só textual como também material. Se olharmos para um testemunho, um recorte diacrônico de um testemunho uma dada tradição, o que nós vamos ver, e o que eu estou indicando como fragmento textual, na verdade é isso. Por exemplo, você olha para
testemunho existente, e você vê uma trama formada a partir de segmentos de diferentes testemunhos perdidos ou até remanescentes do próprio original, mas lado a lado, formando então essa trama, né? Essa trama. Isso é interessante porque você pode pensar numa... Eu não vou entrar em detalhes aqui também, mas vamos só falar o seguinte, que a partir dessa sobreposição de camadas, o texto vai sendo formado, vai constituindo dois tipos de fragmento, digamos assim, a partir da transmissão. O fragmento do testemunho, que é composto por camadas linguísticas ou segmentos delas que constituem cada um dos testemunhos de uma tradição, e cada testemunho comporia o fragmento da tradição, como testemunho considerado na sua totalidade no eixo da transmissão do texto. Dessa forma, por exemplo, quando você olha para um testemunho na sincronia, no momento presente, você vai ver um testemunho composto por diversos fragmentos, que eu representei dessa forma aqui para ficar mais nítido, que são os fragmentos do testemunho. São remanescentes dos testemunhos anteriores que estão ali lado a lado. No eixo diacrônico, no eixo histórico da própria transmissão textual, cada testemunho vai compor um fragmento da tradição, né? Talvez aí considerado na sua integridade, né? Na sua integridade, quer dizer, como um conjunto de fragmentos de testemunho, né? Cada um deles. Então, quando nós olhamos, o filólogo olha para um testemunho, ele vê isto aqui, né? Ele não vê num texto de tradição de original perdido, ele não vê um texto corrente de um mesmo punho, quer dizer, que não seja eivado de diferentes camadas, né? Diferentes camadas. Agora, para distinguir uma camada de outra, é necessário um trabalho de exame linguístico, de exame filológico, etc., né, que vai necessariamente possibilitar a distinção entre diferentes camadas, né, linguísticas e do ponto de vista mesmo da substância, né. Aí eu faço umas observações que podem gerar alguma polêmica aqui, mas o meu intuito era gerar um pouquinho de polêmica no bom sentido, né? Uma crítica construtiva, né? Então eu vou ler rapidamente isso aqui. Na medida em que os textos também podem ser obras de arte e em que a função do filólogo é de administrar textos, o filólogo também pode se aproximar de um curador do texto, né? Tal como em uma prospecção arqueológica, o filólogo procura discernir as camadas de estratificação que compõem o testemunho em cada nível. No entanto, diferentemente do que ocorre na pesquisa arqueológica, o original só pode ser reconstruído por aproximação ou por hipótese, uma vez que, em uma tradição de original ausente, esse original terá desaparecido completamente, não tendo restado dele qualquer vestígio, né? E completo só dizendo com o Eggert que, consideradas, portanto, as devidas... Na verdade, eu adaptei esse trecho, não está bem assim, mas considerada, eu aumentei um pouco explicando. Portanto, as devidas diferenças factuais e metodológicas, podemos admitir que os curadores e conservadores são arqueólogos da imagem, então os editores são arqueólogos da palavra impressa ou escrita, assim como da sua escrita e produção. Não é no sentido de desacreditar a forma tradicional do cânone, que inclusive eu uso da crítica textual. Mas e essas observações que eu faço são mais abrangentes no sentido de enquadrar a própria metodologia da crítica textual num espectro mais amplo, né? Então,
essa metodologia da crítica textual, claro, está que não expliquei agora, mas que falo daqui a pouco rapidamente, é a metodologia tradicional da crítica do original ausente, quer dizer, aquela crítica do texto transmitido por cópia, a partir de cópias acumuladamente modificadas pela tradição em que se procura reconstituir um texto que seja tão próximo quanto possível do original perdido, né? Que se opõe à crítica do original presente, que está no âmbito da transmissão, da gênese, né? E que se caracteriza pelo, a partir dos originais, procura publicar o texto sob a forma que melhor reflita a sua gênese e a última intenção documentada do autor, né? Então, aquela observação que eu fiz não exclui essa, mas engloba, né? No caso do texto da Vita Christi, só para não seguir também o cânone do Blackwell, eu segui aqui a terminologia da Caroline Massé, que eu achei interessante, né, em que ela diz assim que a recensão da obra se divide em algumas etapas. A primeira etapa fica mais detalhado do que o Blackwell, por exemplo, ou a terminologia tradicional. Ela fala em heurística dos testemunhos, né? Então, o que se fez foi a identificação de autor e obra, obviamente, a tradição direta e indireta, o levantamento da tradição direta e indireta, a aquisição e descrição de todos os testemunhos, a transcrição total ou parcial dos testemunhos, a colação colação manual de todos os testemunhos entre si, para determinar as lições variantes, a classificação de testemunhos para a construção do estema, com base na variação textual, e a composição da história do texto com todos esses elementos, né? São as mesmas etapas que a requência normal prevê, só que eu achei interessante apresentar essa terminologia porque é mais um pouco detalhada, né? E eu achei interessante descobrir. Agora, os resultados eu dividi da seguinte forma: para elaboração do estema, né? Eu dividi em palavras e segmentos de texto, né? Então eu fiz a colação entre palavras gráficas, pensando na palavra gráfica mesmo, como elemento gráfico dividido por espaços em branco, e os segmentos textuais. Eu chamo de segmento porque muitas vezes as lições variantes mais extensas não correspondem nem a uma frase, nem ao sintagma, então é melhor dizer segmento do texto, porque varia muito, né? O objetivo é, a partir dessa categorização, buscar o que eu fui esquematizando bastante como convergência entre os textos, que eu simbolizei com esse igualzinho aqui, e divergência entre os textos, ou seja, no mesmo lugar textual existe uma convergência, por exemplo, entre A e L, e uma divergência com I, né? Então, isso pode acontecer no caso das palavras e no caso dos segmentos de texto. Também aqui gerou uma certa discussão, vocês vão ver lá na arguição da tese, que vai incomodar também o que eu vou dizer, mas porque vejam, quando nós vamos classificar as variantes significativas, né, para a elaboração do estema, claro, nós temos duas extremidades aqui dos tipos de variantes que podem ser encontradas, que muitas vezes são nítidas, quer dizer, o que é uma variante formal e o que é uma variante substancial, né? A variante formal é um extremo, a variante substancial é outro extremo. Quer dizer, a variante formal normalmente costuma ser acidental, genealogicamente irrelevante,
e não significativa nesse sentido. Quer dizer, claro que pode haver casos, etc., etc., né? Isso é só um esquema geral. As substanciais costumam ser não acidentais, mas podem ser acidentais também, como nós vamos ver, claro, genealogicamente mais relevantes e significativas, portanto. E eu usei a terminologia muitas vezes leve e pesada que incomodou a banca naquela ocasião. Vou dizer por quê. Porque eu subdividi, na verdade, eu desconsiderei as variantes formais para fazer, claro, o sistema e me concentrei nas variantes substanciais. Agora, dentro das variantes substanciais, como vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos, eu tive que fazer alguma subdivisão, no caso das palavras, entre algo que algumas variantes que talvez fossem sistematicamente menos significantes e outras mais significativas, desculpa, menos significativas, mais significativas. Porque algumas são provavelmente casos de lectio facile, muitas delas. No caso da tradição, de uma tradição curta como é a Vita Christi e principalmente na separação entre o incunábulo e os testemunhos manuscritos, né? Então, eu dei um certo peso aí que não foi muito bem visto, mas, na verdade, as de menor diferença gráfica, aquelas que poderiam suscitar mais serem lectio facília, eu dei um pouquinho menos de relevância a elas, enquanto que as outras, que são de fato mudanças de palavra mesmo, quer dizer, que não tem nada a ver até do ponto de vista gráfico, tem mais peso, né? Mas ambas têm, claro, relevância, né? Vamos ver exemplos. Por exemplo, o que eu chamei de forma mais semelhante ou mais leve? Por exemplo, quando você tem nos testemunhos A e L, manuscritos, virgeus, né, jardins, né, em português antigo, e virgens no testemunho, incunábulo. Então, é claro, houve aqui alguma coisa, porque virgens não faz sentido nenhum aqui. Então, provavelmente é lectio facília. Há muitos casos assim. Ninho, aqui, por exemplo, e acharam em ela bom ninho, Maria, né? Peraci. E aí passou e acharam nela bom vinho, né? No incunábulo. Então, claro que isso aqui não faz sentido também. Grande desejo haviam os antigos de ver Cristo. Grande desejo haviam os antigos, de novo. Grande desejo haviam os gentios. Claro, também não é isso. Mas pode ser, poderia ser, mas é uma interpretação ali, talvez por lectio facília, né? Então, esse tipo de variante, do ponto de vista sistemático, a ele eu dei um pouco menor de peso. Agora, não quer dizer que sejam insignificantes, não é isso. Agora, eu chamei de palavras de forma semelhante, gráfica, né? Agora, os de palavra de forma distinta são ocorrências do tipo desta aqui, a qual foi graciosa proveza, graciosa e delgada, né? Também no incunável. Depois aqui, sombras da morte nestas, e aqui no incunável, grossas, né? Nesta é mais sombrio, né? E grossa é densa, né? Não é sinônimo exatamente. De olhos passou para pés, né? Então, nesse caso, eu diria, há mais peso sistemático, mas isso é discutível também, é claro, porque houve uma inovação evidente no incunábulo, enquanto que nos outros pode ter sido algo feito até pelos tipógrafos, porque há uma coisa interessante nesse incunábulo, nós não conseguimos distinguir, nós às vezes conseguimos distinguir o que deve remontar a essa cópia que foi revista em Chabregas, ou seja, foi revisão mesmo do Frei André de Chabregas ou dos seus subordinados, e o que é erro dos tipógrafos, que eu nem sei se eram portugueses ou se eram estrangeiros, na medida em que o Valentim Fernandes, não é?
era alemão. Um exemplo interessante é o seguinte, que há aqui, de variante também dessas mais significativas, num dos testemunhos, só chamou a atenção porque achei de fato interessante, olhos de colores e claros. É a descrição do rosto de Cristo, né? No L, olhos gáseos e claros, lorval. E no incunabo, olhos de colores e claros. Por acaso eu me lembrei de um fragmento que o Askins e o Scherrer tinham descoberto na Torre do Tombo, de uma descrição da face de Cristo, e fui comparar, e de fato existe gáseos lá. Quer dizer, essa é a transcrição do testemunho de Lorval, mas vocês veem aqui, olha, e seu esguardamento era simples e sisudo, os olhos gáseos, e aqui, olha, os olhos havia H, mas dá para ver o Z, gáseos dá para ver. Portanto, não é uma inovação, né? É aquela questão do requentiores não deteriores, né? Quer dizer, os testemunhos mais recentes nem sempre são os piores. E o fato de o testemunho de Lorval ser contaminado não quer dizer que ele seja pior em relação a todas as lições. Quer dizer, ele guardou aqui, provavelmente, uma contaminação de uma fonte externa, que remontaria àquela epístola Lentuli, que é a descrição falsa medieval de uma carta antiga, né, que seria contemporânea a Cristo, e aqui nós teríamos um testemunho mais conservador nesse caso, o que normalmente não acontece com o Lorval, e nos outros casos mais inovador talvez o que proviesse de outras, de uma mesma fonte distinta, né? É bem interessante esse exemplo. Aqui só um cômputo geral das palavras, né? Vocês podem ver que o que eu chamei de forma divergente, aquelas casos do tipo pés, joelhos e etc., ocorrem em bem menos frequência do que os de forma semelhante, que seriam geralmente casos de lectiofaquília de um modo geral, né? Outros exemplos agora em relação aos segmentos, né? As palavras é que tem esse problema da lectiofaquília, do peso. Agora, os segmentos também vão servir mais para opor os testemunhos manuscritos ao testemunho impresso de novo, aqui evidenciando provavelmente uma revisão maciça que sofreu o texto, né, no incunábulo. Por exemplo, é só bater os olhos aqui e ver, né, que em todos esses casos e em vários outros, aqui é a visitação do anjo a Nossa Senhora. Então, que nas escrituras achava na encarnação, etc. Que nas escrituras achava na encarnação e que nas escrituras da encarnação lia. Não é? Depois, e o filho a emprenhou, e o filho a emprenhou, e aqui, e o filho a emprenhou, e o Espírito Santo a assombrou. Bem, algo que foi acrescentado, provavelmente. E depois aqui, no incunábulo, e não começou, etc., Maria, e aqui, mas no princípio, scilicet no Padre, o qual é princípio sem princípio, o Filho é princípio de princípio. Dá a impressão de que, como o incunábulo foi dirigido para um público mais amplo, houve uma tentativa, muitas vezes, de explicação de determinadas passagens que eram consideradas obscuras, talvez por esse copista ou esse mentor, esse revisor que antecedeu o incunábulo, Frei André de Chabregas, não é? Em Chabregas, né? Frei André de Chabregas. Outros casos aqui também de apagamento. No incunábulo não há essas passagens, por exemplo, nesses três casos. Então, em nome, por exemplo, aqui, essa última, o Senhor esteve no espinheiro ardente e eu mesmo no ventre de Maria emprenhado. Né? Nos dois casos existe essa passagem e no incunábulo foi
omitida, né? Então, também, se há explicação por um lado, há também supressão de passagens que me parecem que foram consideradas excessivas, redundantes, etc. Bom, agora, nos fragmentos, é um exemplo só, né? No fragmento, porque aqui acontece o seguinte: esses exemplos que eu mostrei até agora foram exemplos do cotejo entre os testemunhos dos testemunhos mais íntegros, né? Dos testemunhos mais íntegros, os 3 mais íntegros. Agora, quando se vai fazer um cotejo com os fragmentos, a dificuldade que se apresenta, que até o Paulo Trovato toca nisso, que eu acho bem relevante, é que o, vamos dizer, a variante que se encontra, ou as variantes que se encontram, e às quais se deve atribuir o peso de significativas, muda, porque o texto é muito menor. Então, coisas que, num texto muito amplo, lições que poderiam ser irrelevantes, muitas vezes, num fragmento passam a ter uma relevância muito maior. Isso é interessante também do ponto de vista sistemático. Aqui dou um exemplo de uma das maiores variantes, maiores em termos de texto mesmo, que eu encontrei no testemunho do Museu de Arqueologia. Você tem aqui uma lacuna que coincide com a lacuna no incunábulo e se opõe a Alcobacense e Lorvão, que tem ali com Miserere Nobis na fim e no terceiro Agnus Dei. Eu fui ver no latim e eu vi que existe um erro aqui nessa passagem também em relação ao latim. Não me lembro agora o que é, não vou me lembrar, mas tem um erro aqui, né? Então, pode remontar a um erro comum da tradução também nesse caso. Mas, de qualquer forma, eu mostro esse exemplo só para indicar que é uma variante que talvez não tivesse grande peso e que agora, no caso de ser um fragmento, tem, né? Depois, um exemplo que eu fiz o levantamento de todas as rubricas. São 62 rubricas e comparei. Aqui vocês veem casos de variação, alguns exemplos de variação entre palavras. Por exemplo, nas rubricas: encarnação, encarceramento e prisão. Encarnação provavelmente estava lá no latim encarceramento. Príncipe, mestre, príncipe. Desandanças, adversidades e aversidade. Aqui, resposta e tornada. A conclusão que se tira, nesse caso, das rubricas, que provavelmente foram feitas por mãos diferentes das do texto, é da contaminação também do L. O que aponta bem claramente é que o L é contaminado também nas rubricas, né? Vejam aqui, só nesses exemplos, que ora ele coincide, ora ele tem lições privativas, ora ele coincide com I, ora ele coincide com A, né? Então, ele é contaminado também, o que é interessante. Aqui, por último, então, variantes do testemunho que está no Leal Conselheiro, né? Às vezes na literatura especializada existe uma ideia, uma prerrogativa de que o texto do Leal Conselheiro, ou a cópia, seria menos corrompida, digamos, menos errada do que os demais testemunhos, né? Mas, na verdade, o que nós vemos é que vejam nessa segunda quadro, várias lições aqui no Leal Conselheiro que são erros de fato, né? Por exemplo, de sua cesão, enquanto que lá está sentença, né, nos demais, que faz sentido. Crisóstomo está isso aqui em Faustônio no Leal Conselheiro. Compremos é compre-nos, no sentido de cumprir, né?
viço ou quignon, nos outros não é bem um erro, mas enfim, viço ou mimo. Né? Eu atribuí o quignon talvez a uma lição errônea de mimo. Né? Mas então não é um testemunho mais próximo da fonte, segundo o nível de lições privativas exclusivas que tem e que são errôneas em relação à tradição. Né? Aqui só para vocês verem que eu fiz o levantamento de todas as variantes do Léo Conselheiro, né? do trecho do Léo Conselheiro, só para verem como é que eu fui levantando aqui, e depois o tipo de variação, só para completar o que também fiz nos outros casos, mas vocês veem como é que eu fui fazendo. Então, por exemplo, o Léo Conselheiro é igual a 1, é igual a L diferente de I. Nesse caso, também, o Léo Conselheiro se distancia bastante do incunável, é claro, mas ele tem, em segundo lugar, como variantes em maior número, lições privativas que não necessariamente são boas, né? Não necessariamente são boas. E depois as outras tipos de variante, por exemplo, que o opõem aos demais testemunhos como um todo, etc., são mais residuais, né? São mais residuais. Tá bom? Então aí eu cheguei a um extremo, eu fiz aqui deitado porque eu já vou repartindo em dois para a gente ver. Mas eu cheguei aqui a um extremo da tradição, não deu para, se eu colocasse assim ia ficar pequenininho, então eu vou dividi-lo em dois, né? Eu fui fazendo assim, eu fui datando aqui mais ou menos, projetando uma certa datação dos testemunhos e colocando o seguinte, vamos ver aqui, o A e o E numa família. Estão vendo aqui, olha, o A e o E, ou seja, o testemunho alcobacense e o testemunho de Évora na família alfa. Quer dizer, esse testemunho, esse subarquétipo aqui, poderia ser a tradução feita em Alcobaça, talvez, né, que depois remontaria à tradução inicial. E por outro lado, eu coloquei em numa outra família os testemunhos L de Lorvan, o testemunho, não, espera, espera, isso tá confuso. Eu coloquei, não, ainda L pertence à família de alfa, tá bom? E depois eu coloquei M e Y, desculpe, M e I na família de beta, ou seja, o que deve ter acontecido inicialmente é de fato algo que comprova uma bifurcação no alto do sistema entre uma tradução alfa e uma cópia alfa que deu origem a esses testemunhos provavelmente e uma cópia beta que remontaria a uma tradução inicial, mas que poderia já apresentariam modificações, obviamente. Poderia ser a base da tradução alcobacense, assim pensando nos testemunhos que ficaram íntegros, e Lorvão, predominantemente, e Évora, claro, que é fragmentário, e Beta seria a base de M, quer dizer, do Museu de Arqueologia e da e do texto do incunábulo. Aqui tem outras coisas, por exemplo, esse gama seria aquela revisão, que não existe mais, feita em Chabregas, né, que precisa ter existido, porque houve uma modificação muito radical, muito grande no incunábulo. E que mais? Depois, na parte da tradição indireta, eu também incluí aqui, embora não seja muito habitual fazer isso no sistema, mas colocando o
o Léo Conselheiro, mais ou menos em 1460, como remanescente de um primeiro testemunho perdido Épsilon, e que remontaria, por sua vez, ao texto inicial, delta, que eu chamei de delta aqui, né? Então, enfim, o testemunho indireto também remontaria a alfa, provavelmente. Mas a questão toda é que, quando se lida com fragmentos, é complicado de você ter uma certeza maior por causa do que eu dizia antes, quer dizer, da escassez de variantes significativas. E para concluir, só as transcrições, eu fiz uma transcrição com aparato do testemunho de uma parte, 20 folhas só do testemunho alcobacense, e fui fazendo um aparato com, não se pode dizer que é uma edição crítica, é claro, é uma edição semidiplomática com aparato, e aí há toda uma simbologia aqui do aparato que indica supressão, acréscimo, alteração de ordem, e isso já deu bastante, né? Depois isso não sei se vai continuar mais ou menos nesse esquema, né? E no caso dos fragmentos eu tive que também fazer uma transcrição com aparato, mas a questão das lacunas é muito complicada porque há muitos tipos, há lacunas de fato físicas e há lacunas por dano, ilegibilidade mesmo, embora o texto esteja ali. E eu tentei separar essas lacunas, seguindo um pouco o esquema do site também da Cristina, coordenado pela Cristina Sobral, etc. Algumas regras baseadas naquela sistema de normas, mas também acrescentando algumas coisas por causa do nível de lacunas que há, né? Esse aqui é o de Évora. Só um trecho. Então era isso, e basicamente há eu poderia dizer que algumas coisas deu para avançar um pouco em relação ao que já se conhecia, mas precisa também continuar a ser trabalhado para melhorar, não é, o que se conhece sobre essa obra. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, Silvio, com esta apresentação que sintetiza um trabalho que é impressionante, porque percebi, afinal, que o que eu supunha que era uma obra deste tamanho teria feito por amostragem algumas coisas, mas vejo que a amostragem passou ao lado e fez mesmo tudo. Então, eu imagino que haja questões, temos um quarto de hora para conversar ainda. Façam um favor. Posso dizer alguma coisa? Silvio, sem dúvida. Obrigada por esta apresentação, que eu percebo que é apenas um bocadinho, uma parte daquilo que tu fizeste, não é? Deu para perceber isso. Não sei se vai dar origem a uma publicação ou não, ou edição, ou estudo, ou não sei, mas é normalmente o mais provável. Havia muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas vou reduzir a poucas. Eu pergunto uma vez que, se eu bem entendi, fizeste a coleção de todo o incunábulo com os manuscritos, não de uma parte só, mas todo o incunábulo, ou seja, toda a quarta parte da Vita Christi, certo? Eu fiz uma amostragem, na verdade. Foi para mostrar. Eu também tinha ficado com a ideia que tinham sido 20 folhos, mas a esperança, entretanto, disse que tinha sido não amostragem, mas total, e eu pensei, então fui eu que entendi mal.
é assim, eu fiz uma amostragem com os maiores e fiz integral com os fragmentos. E, além disso, fiz as rubricas todas, né? Mas não fiz exaustivamente dessa vez. Já havia feito uma outra amostragem em relação aos incunábulos quando publiquei até um trabalho com a Esperança. Aí foi um outro recorte. Na verdade, foram folhos saltados, mas não foi, de fato, um levantamento exaustivo. Não deu tempo, né? Porque senão eu ficaria muito... Claro, muito não, claro, claro. Mas o que eu ia perguntar era, por causa daquela hipótese colocada pelo Aires, salvo erro, segundo a qual o texto de partida da tradução pode ter sido o castelhano e não o latim, o que eu pergunto, neste momento acho que ninguém terá melhor conhecimento do texto do que tu, que andas há vários anos, não é? Com ele. Há ou não há castelhanismos no texto, não é? Afinal de contas, não é? Porque é isso é que é determinante para nós, não há. Não, que eu me lembre, não. A não ser o que se observa, castelhanismos propriamente dito, não, propriamente ditos, não, que sejam evidentes, digamos assim, ou, por exemplo, uma troca de V por B, uma coisa gráfica, insistente, ou palavras castelhanas mesmo que sejam distintas do português. Traduções daquelas dos falsos amigos, em que nós vemos que foi traduzido assim porque se entendeu mal o sentido da palavra em castelhano, não há nada disso. Por exemplo, há uma passagem que ela Nossa Senhora está parida e aí no incunábulo está prisada, mas não podia ser embaraçada, né, nesse caso, quer dizer, acredito eu, né? Pois. Mas é muito distante. Mas fora isso, não me lembro de nenhum caso. Então acho que temos que afastar de vez a hipótese do texto castelhano, porque pelo menos pela experiência que nós temos de textos traduzidos para português do castelhano, há sempre castelhanismos, não é? Sempre. Nem que seja poucos de vez em quando, mas há sempre qualquer coisa. Portanto, se calhar essa hipótese não tem muita sustentação, diria eu. Okay. Queria ainda dizer-te outra coisa, que é, tu dizes que a reconstrução do original se faz por hipótese, porque se perdeu o original, mas e vejo que citas aí o Paulo Trovato é um representante, digamos assim, de correntes mais recentes da crítica textual que desistiram definitivamente do original. Portanto, já não se fala do original, é o arquétipo só. Tá Ou seja, então, já ninguém tem a veleidade de reconstruir o original nenhum, já nem vale a pena falar nele, não é? É o arquétipo, não é? O arquétipo é que o Paulo Trovato, aliás, fala bastante nessa necessidade de abandonarmos de vez a ideia de que a ideia do original, que é um conceito que já não faz muito sentido. É o acho mais arquétipo. realista, bem mais realista esse. Completamente, esse é que é realista, é a única coisa que nós podemos tentar reconstruir, é o arquétipo, mais nada. É uma força do hábito falar em original, Uhum. de fato. Depois, eu queria só, acho que aquele teu primeiro slide, os dois primeiros slides, eu pelo menos fiquei na dúvida, porque falavas de contexto de produção da obra, mas eu acho que querias dizer contexto de produção da tradução, devia ser. Era, não era? Ficou. Depois falavas na redação da Vita Christi entre 1350 e 1450, era a tradução, não era a redação, era a tradução. Pois é, Nestas na datas não é verdade, possível. claro. A redação foi no século XIV ainda, Pois, 1300. exatamente. E depois a seguir usas o verbo compor, foi composta sob a influência da devócia moderna, é verdade, mas não para aquelas datas. O que querias dizer, com certeza, traduzida sob a influência da devócia Sim, moderna. Foi as tem duas razão. coisas, composta e traduzida, mas ali eu acho que te referias à tradução. Tem razão. Um, Foi uma tentativa de síntese infeliz, porque sim, eu sim. acabei sintetizando demais e omiti informação. Uhum. E a última pergunta é para quando é que sai a edição crítica? É a pergunta natural, não é? Nossa, é que eu tenho também em mente o livro, o José de Arimateia, que não tá, ainda está em andamento, né? Mas vai, então eu não sei quando, na verdade. Agora o que eu preciso fazer de fato, transcrever o que falta, né?
e ainda não tem a transcrição completa e a colação também não está completa, né? E isso vai demorar um tempo ainda, mas acredito que mais um tempo. Um tempo também não tão longo, espero. Mas... Obrigada, é só isso. Obrigada. Obrigado. Silvio, eu fiquei com muita curiosidade em relação a esse conceito de fragmentação. Se bem percebi, nesta perspectiva, cada testemunho é um somatório de fragmentos. Isso, eu percebo isso, mas em termos práticos, em que é que isso resulta em relação ao nosso trabalho? Sim, em termos práticos, ele, pelo menos, a primeira ideia que houve aí no uso desse termo não foi mais do que o seguinte: aproximar, talvez por uma visão mais filológica, mais global do problema e não tão crítico-textual, de que, vamos dizer, a parte da materialidade também deve ser considerada no trabalho com a tradição, né? E às vezes nós ficamos só, às vezes, no texto propriamente dito, sem nos lembrarmos tanto da materialidade, né? Então essa foi uma primeira proposta no sentido de aproximar o conceito de fragmento físico em relação ao fragmento textual. A segunda ideia, vamos dizer, o pressuposto, é de que talvez para os estudiosos não tão atentos da filologia, já fique claro de pronto que um texto medieval, por exemplo, não é algo, vamos dizer, corrido, quer dizer, ele não foi feito corrente calmo, de forma que todo o texto que está ali possa ser atribuído a quem o escreveu, né? Isso para nós talvez pareça claro, mas para quem está às vezes fora não é claro, né? Não é tão claro. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, seria uma provocação, quer dizer, o que resultaria de prático para que nós tentássemos, como estudiosos, buscar separar essas camadas linguísticas dentro de cada texto, ou seja, estarmos atentos a esses níveis e até desenvolver uma certa prática de elementos que possam distinguir com mais regularidade, mais padronização, determinados traços dessas camadas, não é? Então, por exemplo, quando se consulta, por exemplo, uma obra como A Demanda do Santo Grau ou o livro de José de Arimateia, fica nítido, de fato há ali uma sobreposição. Talvez aqui não fique tão claro, como lá, de fato não fica. Mas às vezes nós temos um outro elemento que denuncia essa sobreposição. Então, a finalidade prática seria, primeiro, alertar para a existência disso, que é conhecida por quem já estuda. Em segundo lugar, talvez estimular os pesquisadores a buscarem uma certa listagem, vamos dizer, de pistas que pudessem melhor identificar essas camadas. Não sei se fica claro dizer isso. Por exemplo, elementos morfológicos, elementos sintáticos, elementos semânticos, até mais difícil talvez, mas que procurassem dar uma pista até prévia, com base em outros estudos feitos, do que poderia pertencer a essa ou aquela camada. Porque isso acho que não está ainda
explicitado da maneira que deveria ser, ou seja, a gente sabe que existe, que existem camadas, mas não há sempre uma busca, no caso do testemunho A, B ou C, da tradição dessa obra, mas talvez poderia resultar em algo mais amplo, digamos, que abrangesse variantes que indicassem essas camadas assim quer dizer, como um resultado de estudos, mas já que o estudioso tivesse na mão quando ele enfrentasse um texto com camadas diferentes. Ou seja, é só uma reflexão nesse sentido, né? Aprofundar um pouquinho a reflexão nesse sentido, mas nada mais do que isso. Quer dizer, o efeito prático seria pequeno. Sim. Obrigada, Silvia. Uhum. Foi mais uma ideia, uma proposta que eu tive, e como ainda não tinha sido publicada, eu resolvi aproveitar a livre docência para dizer, não, eu vou apresentar isso aqui para ver o que dizem, né? Foi mais nesse sentido, para ser ali alvo de crítica mesmo, né? E eu acho que foi interessante, porque não foi totalmente demolida a hipótese, né? Eu pensei assim, a hipótese vai ser talvez demolida, né? Totalmente, mas ainda sobrou alguma coisa legal, né? Ela ainda é sustentável, então até não foi algo tão fora, né? Mas foi só isso. Um minuto mais para uma questão. Eu estou Pode, com a sim, mão senhor. levantada. Coitadinho. Para continuar com o... Eu acho que a visão, a descrição que o Silvio fez na apresentação e agora nesta resposta da coisa, parece-me que está muito certa, muito colada à realidade. Um termo que o Silvio usa muito parece-me um termo produtivo. É o termo camada, que encontra aplicação para ela quer na realidade do texto medieval, quer na realidade dos textos copiados, reescritos e transmitidos em qualquer altura. Camada parece um termo bom e é um termo que tem, digamos assim, uma física bastante próxima daquilo que em crítica genética nós chamamos de campanha. Ou seja, um conjunto de traços, de elementos, de segmentos. Segmento também é um termo que o Silvio usa muito. Segmentos textuais que têm absoluta ou grande unidade de produção, eventualmente de autoria, subalteria, de mão, que os pratica para cobrir tanto camadas de proveniência autoral como de proveniência de remodelador ou de isto, portanto, unidade de produção, digamos assim, poderá ter ou não unidade de intenção de integração contextual, unidade mais ou menos temporal, produzido dentro de um período, não é num dia, nem numa hora, mas num período em que, digamos assim, a escrita do texto ou a repetição do texto estejam à mesma temperatura, e não tem necessariamente unidade espacial. Ou seja, o conceito de camada, como o conceito de campanha de intervenção restrita, admitem
a descontinuidade. Portanto, no fundo, uma camada vista como uma sequência de segmentos materiais introduzidos no texto em condições muito próximas, de um lado para o outro. É claro que cada um destes segmentos, visto em separado ou visto em conjunto, tem o aspecto de um fragmento. Mas há uma oposição semântica absoluta entre o conceito de fragmentação, que é a produção de, ou melhor, é a destruição de uma unidade e a produção de pedaços, restos incompletos dessa anterior unidade. Há uma oposição absoluta entre este conceito e o conceito de produção de uma camada de segmentos que justapostos formam ou documentam um período de intervenção no texto. Ou seja, fragmentação é um conceito produtivo de algo, produtivo de fragmentos. Mas aquilo de que o Silvio fala é de camadas que são descontínuas no espaço do texto, mas que são contínuas na intenção de produção e no modo de produção dessa camada. E da outra, e da outra, e da outra. Ora, nestes processos, que são processos unificadores e uns em relação aos outros cumulativos, na medida em que uma camada se sobrepõe a outra, não há nenhuma intenção nem nenhuma prática de desmembramento, de fragmentação. Eu acho que o mundo, este ano e nos próximos anos, ficará muito mais alegre se o Silvio se despedir do termo fragmentação e procurar um termo mais adequado à realidade que está a ver tão bem. A minha objeção é apenas terminológica, não substancial. Eu compreendo que, tendo criado a sua concepção do modo de existir e de fazer de um texto, tenha nascido num berçário medieval e trabalhado com fragmentos, aliás, antes disso até, tendo participado na localização e na descrição de fragmentos que já lá estavam, a sua maneira de ver o mundo dos textos esteja impregnado da matriz do fragmento que lhe aparece. Mas aparece do ponto de vista do receptor. Não é um fragmento que tenha sido criado para ser fragmento. Foi criado para servir de cimento entre as peças que já lá estavam. E para ser uma dessas peças. Isso é que é a produção do texto. Nenhum texto é criado para ser fragmentado. A fragmentação é um acidente que acontece depois. Existindo o termo transmissão, não vejo necessidade de recorrer a um termo novo
que semanticamente é desviante para designar o processo da multiplicação das coisas. E, finalmente, quando pensamos que a filologia não acabou, que a filologia vai continuar a existir, porque a produção de textos não acabou, pode mudar de tecnologias e de modos de conservação, mas não acabou. Quando pensamos nisso, temos de escolher a linguagem que se aplica aos tempos que vêm. Ora, os tempos que vêm tornam possível a transmissão de textos praticamente intactos, por via da reprodução visual, não é? Mas com todas as funções de pesquisa e de funcionamento e de leitura lá dentro. Um texto que pode ser reproduzido para uma nova edição em condições facsimilares repele à partida o conceito de fragmentação como explicação da sua produção. Não é fragmentação nenhuma. É uma reprodução facsimilar, repele, assim como o Teflon repele a chuva, repele a terminologia do E, no entanto, é essa a reprodução de textos que provavelmente irá cada vez mais sendo praticada. Então, nós temos de dar à nossa disciplina instrumentos que o ajudem a dar a coisa para frente. Eu compreendo, portanto, a gênese da sua preferência por este termo no facto de trabalhar no estaleiro textual com determinadas características. Pronto. Mesmo aí, parece-me difícil imaginar que houvesse uma técnica, uma ética ou uma estética de produção de fragmentos pelo prazer de os fazer. Se chegássemos 2 séculos mais tarde ao Barroco, provavelmente até teríamos, sim, ruínas fabricadas para parecerem ruínas. Mas quando um copista de Alcobaça escreve um manuscrito corrente a calmo, ele está, de facto, a escrever um manuscrito que vai de uma ponta até à outra homogeneamente praticado, independentemente dos materiais textuais que estão por baixo. Mas ele está a fazer um produto seguido. Não é o que o Silvio disse. Um manuscrito medieval que ainda esteja em bom estado é uma peça contínua por ali fora. Não há fragmentação nenhuma na origem nem no percurso da produção deste manuscrito. Não há fragmentação nenhuma. Há muitas outras coisas que têm outros nomes. Coisas de que o Silvio falou, coisas que o Silvio vê muito bem. Camadas textuais, sobrepostas, com certeza. Preenchimento de lacuna, com certeza. Mas tudo com uma intenção e com um resultado unificador. Depois pode ter caído uma chuva em cima do manuscrito. E umas páginas ficaram legíveis e outras não. Isso sim, é um acidente de fragmentação, se quiser. Mas não tem nada a ver com a escrita de manuscrito. Portanto, acabo de dizer agora, porque estamos em família, novamente o que disse de uma forma mais críptica nos nossos diálogos de São Paulo. E verifico, parece-me, que na altura não causei grande escaramento nem modificação no Silvio, tanto que agora não se queixou do que eu disse sobre fragmentação e queixou-se do que me disseram sobre variantes e essas coisas todas. Foi a queixa que guardou das suas provas, e não desta.
se calhar porque eu não fui tão franco como agora acabo de ser. Mas como amanhã vamos almoçar os dois, espero que não esteja zangado comigo depois disto. Não, zangado não, mas eu gosto é da crítica que venha a depurar as coisas, né? Na verdade, eu Mas acho não é perfeito, uma quer dizer, novidade absoluta o que eu acabo de dizer, pois não. o quê? Quer dizer, o que eu acabo de dizer não é uma novidade por si. Não, não, não. Não, na verdade, o que eu me lembro que o senhor tocou nesse assunto claramente na arguição. E, e já o incomodava esse termo fragmento, de fato, pensando na própria produção textual, não é como algo que é produzido integralmente. A minha ideia talvez tenha sido trazer aqui de novo isso, apresentar justamente para novamente as pessoas refletirem. Mas, de fato, não é que eu estou contra, querendo. Não, não é isso. É que eu queria, de fato, talvez eu não tenha entendido bem, naquela ocasião, a sua. Essa questão da oposição de camada em relação ao fragmento. Isso não ficou muito claro lá, na altura, eu quero dizer. E agora ficou mais claro. E eu acho que uma proposta muito plausível, interessante, coerente e tudo mais. Quer dizer, de que, de fato, o que deve ser considerado são camadas e não os trechos visíveis, os segmentos visíveis dessa camada. Quer dizer, é que eu pensei, na altura, no que se via, né? No que se via. Quer dizer, o leitor atual, quando olha, se ele fosse fazer, de fato, uma estratigrafia, ele não veria as camadas inteiras, né? Seria nesse sentido. Ele veria fragmentos dessas camadas que, de fato, foram produzidas integralmente, mas o que ele vê são pedaços, vamos dizer, dessas camadas, segmentos. Então, talvez a minha terminologia esteja mais voltada para o leitor atual, quer dizer, para a visão do leitor atual sobre aquele material, do que do autor quando fez, né? Quer dizer, quando de fato elaborou. Mas as duas são até complementares, eu diria, até uma visão é complementar à outra, mas ambas são. Mas eu não, vamos dizer assim, acho perfeito o que o senhor falou, tá ótimo, né? E até me trouxe uma nova visão, quer dizer, essa da camada como produzida pelo autor versus o fragmento visível e a cautela de usar essa terminologia. A cautela tem que ter. Camada produzida pelo autor ou pelo transmissor. Pelo transmissor, desculpe. Autor, eu pensei agora no copista, o transmissor. Tem razão, tem razão. Esse é aquele que copiou, transmitiu, quer dizer, ele produziu integralmente, mas o que se vê hoje é uma parte, né? Quer dizer, entrelaçado com outras. Então, o fragmento estaria mais ligado a isso, né? Mas precisa ser mais bem explicado, isso, eu acho. Da minha parte, quero dizer. Obrigada Silvio, obrigada a todos. Já ultrapassámos o nosso tempo largamente, Sim, mas acabamos bem porque acabamos com novas questões, não é? sim. Portanto, há coisas para desenvolver. Então, é sempre uma ótima forma de acabar. Obrigada a todos e boa tarde.